Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de dois pensadores que mudaram para sempre o jeito que a gente entende como se aprende: Ivan Pavlov e B.F. Skinner. Eles deram respostas bem diferentes para uma questão fundamental, e é essa jornada que a gente vai explorar agora. Pois é, tudo começa com essa pergunta aí. Durante séculos, o aprendizado foi um baita mistério. Como é que uma coisa que acontece com a gente pode de fato alterar a maneira como agimos? Era essa a grande busca da ciência por uma resposta objetiva. Então, para a gente entender o tamanho da coisa, vamos voltar um pouco no tempo. No começo, a psicologia era um campo bem subjetivo, sabe? Quase filosófico. Faltava um método para estudar a mente de um jeito que desse para medir, de um jeito científico. E o desafio era enorme. Pensa só, como é que se transforma o estudo da psique, que era basicamente uma análise de sentimentos e pensamentos de cada um, em algo que pudesse ser observado e testado num laboratório? Foi exatamente esse o problema que Pavlov e outros tentaram resolver. E é aí que entra o nosso primeiro titã, Ivan Pavlov. Mas olha que curioso, ele nem era psicólogo. Pavlov era um fisiologista, ganhador de prêmio Nobel, e o interesse principal dele era o funcionamento físico do cérebro, a parte da máquina mesmo. Ele não queria só descrever o comportamento, ele queria entender a mecânica por trás de tudo, o que acontecia ali no córtex cerebral. Para ele, o lado psíquico era, na verdade, só o nível mais complexo da atividade fisiológica do corpo. E o mais incrível é que a descoberta mais famosa dele veio quase que por acidente. Ele estava lá estudando a digestão em cachorros e notou essa tal de secreção psíquica. Em vez de ignorar, ele sacou que tinha tropeçado num jeito objetivo de estudar como o cérebro forma novas conexões. O processo que ele descobriu é quase mecânico, saca? Você pega um estímulo que não significa nada, tipo um sino, e associa ele várias vezes com um estímulo que já causa uma resposta, como a comida. Depois de um tempo, pronto, só o sino já é suficiente para disparar a resposta. Uma nova via neural foi criada ali. Essa é a essência do condicionamento clássico. Trata-se de associar estímulos para que o corpo aprenda a reagir a novos sinais. Tudo com base em reflexos que já existiam antes. A teoria do Pavlov foi, sem dúvida, revolucionária para explicar reações automáticas, involuntárias. Mas, como a gente vai ver, o nosso comportamento é muito mais do que só um conjunto de reflexos. E é aqui que fica a pergunta que abre a porta para o nosso segundo titã. Ok, Pavlov explicou os cães salivando, mas e aprender a andar de bicicleta? Uma criança aprendendo a falar? Essas são ações voluntárias, complexas, não são simples reflexos. O modelo do Pavlov não conseguia explicar isso. E aí a gente avança para B.F. Skinner. E ele, olha, mudou o foco da discussão radicalmente. Em vez de olhar para o que acontece antes de um comportamento, o Skinner se concentrou no que acontece depois. O Skinner tinha uma abordagem muito pragmática, totalmente diferente do Pavlov, que era obcecado pela fisiologia do cérebro. Skinner dizia que não precisava saber o que acontece lá dentro. O que importa é a relação que a gente consegue observar entre uma ação e o seu resultado. E isso nos leva direto ao condicionamento operante. A ideia central é que o comportamento que é seguido por uma consequência boa, recompensadora, tem muito mais chance de se repetir. Simples, né? Mas extremamente poderoso. Então, o ponto crucial aqui é essa distinção. Pavlov estudava respostas eliciadas, ou seja, reflexos automáticos que são disparados por um estímulo. Já Skinner estudava comportamentos emitidos, aquelas ações voluntárias que um organismo faz para operar, para atuar sobre o ambiente. Ok, agora que a gente já conheceu os dois, vamos colocar eles lado a lado para entender direitinho onde é que eles se diferenciam. Agora, olha que interessante essa tabela, porque ela resume tudo. Pega o tipo de comportamento. Pavlov foca no involuntário, no reflexo. Skinner no voluntário, na ação. O processo central também muda. Pavlov fala de associar estímulos, enquanto Skinner fala de associar um comportamento à sua consequência. Isso nos leva à diferença mais importante de todas, o foco. Um olha para o que vem antes, para o gatilho, o outro para o que vem depois, para o resultado. E no fim, isso muda totalmente o papel do organismo. De um reator passivo em Pavlov para um agente ativo em Skinner que age no mundo para produzir resultados. E dá para a gente simplificar ainda mais. Pensa assim. Pavlov nos mostra como aprendemos a reagir, formando novas associações reflexas. Já Skinner nos mostra por que aprendemos a agir de certas maneiras, buscando reforços e evitando punições. Então, em vez da gente ver eles como rivais,
A visão moderna entende os dois como peças complementares de um quebra-cabeça muito maior, o aprendizado. Isso aqui ilustra de forma brilhante o poder das ideias deles juntas. Desde terapias que nos ajudam a superar medos, até a forma como educamos crianças e gerenciamos equipes, o legado deles tem em todo lugar. E olha que legal, o que o Pavlov chamou de conexões temporárias é, na essência, o que a gente hoje chama de plasticidade sináptica. Essa é talvez a melhor maneira de pensar sobre eles. Pavlov mapeou o território dos reflexos, das associações involuntárias. E Skinner mapeou o vasto território do comportamento voluntário, aquele que é moldado pelas suas consequências. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. O trabalho desses dois gigantes nos força a questionar a natureza das nossas próprias ações. Se o que a gente faz é um produto de condicionamentos e reforços, onde é que fica o livre-arbítrio? Uma questão bem profunda deixada por dois dos maiores exploradores do comportamento humano.